galerinha dos sextos anos, saudade de vocês. Mas foi um afastamento necessário, a gente sabe disso, mas logo estaremos juntos. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o Egito, né, que a gente já começou em sala de aula, essa civilização fascinante que despertou a curiosidade de milhares de estudiosos e continua despertando, e a nossa também, né? Então vamos só revisar um pouquinho do que a gente já viu, né? A gente viu que o Egito foi dividido, a história do Egito foi dividida em 3 períodos, né? O Antigo Império, onde foram construídas as 3 grandes pirâmides, né? De Quéops, Quefren e Miquerinos, e a Esfinge de Gizé. O Médio Império, onde houve um enfraquecimento do Império Egípcio por conta das brigas internas dos próprios egípcios, e com isso deu margem para que os Hicsos invadissem as terras egípcias e permanecessem lá por 170 anos. E no Novo Império houve um fortalecimento do poder do faraó e a conquista de muitos territórios, que incluía desde o reino de Cush até as margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia. E aí eles também conseguiram expulsar os Hicsos depois de uma permanência de 170 anos. E falando em pirâmides, só acrescentando que a Grande Pirâmide, por exemplo, ela levou em média 20 anos para ser construída. Ela equivale a um prédio de 48 andares e aproximadamente 80 mil pessoas trabalharam nessa construção. Existem alguns mistérios em torno dessas construções, que até hoje não tem uma explicação, né? Mas essas pirâmides eram construídas para ser a moradia eterna do faraó, e para lá eram levadas todas as suas riquezas acumuladas durante a sua vida terrena, porque os egípcios acreditavam numa vida após a morte. Então a verdadeira vida para eles seria após a morte terrena. E para que houvesse essa morte, essa vida eterna, eles fazem o processo de mumificação, que era um processo bem avançado para a época. Eram feitas as retiradas dos órgãos, colocaram nesses potes chamados de potes canopos, e era feita a oferenda aos deuses. O coração era levado para o tribunal de Osíris, e no lugar do coração era colocado um escaravelho de ouro ou texto sagrado. Esse coração, ao ser levado para o tribunal de Osíris, era colocado numa balança, onde na outra extremidade teria uma pena, e o coração teria que pesar igual ou inferior a essa pena. Isso significava que o corpo estava apto a receber a Ka, ou seja, a alma, o espírito, para que a partir daquele momento ele vivesse eternamente. Dependendo da classe social, esse processo ele durava até 70 dias, como era no caso do faraó. Era feito todo um processo de ressecamento do corpo, né, onde era passado várias ervas aromáticas e impermeabilizante, e depois enfaixado com faixas de linho. A partir daí era colocado num barco e levado a um passeio pelo rio Nilo,
onde acontecia uma festa. Na realidade, eles estavam comemorando a vida, né, a partir daquele momento. Então, teria muita comida, muita bebida, os sacerdotes fazendo o cerimonial, né, e depois serem levados para as pirâmides, tá? Onde ele iria viver eternamente, onde ele estaria esperando a Ka, ou seja, a alma, para viver para sempre. Já. Se ele não fosse da nobreza, o processo de mumificação também era feito, o julgamento também, só que era um processo mais simples. Isso foi comprovado porque foram encontrados em uma gruta, aproximadamente entre 100 e 120 múmias, mas não se sabe a causa da morte, mas o estudo indica que foi mais ou menos no mesmo período, né? Mas o processo de mumificação foi feito, certo? Ele só era colocado em um local diferente do faraó, por exemplo. Essas pirâmides, elas eram verdadeiros labirintos. E, segundo historiadores, muitos escravos que ajudaram a construção morreram para que não descobrissem os segredos, né, dessas pirâmides. Muitos tesouros também foram encontrados, como do rei Tut, né, faraó Tutankhamon, que foi o mais rico tesouro encontrado até hoje. Tutankhamon morreu muito jovem, assumiu o império aos 14 anos e aos 18 ele faleceu. Estudos recentes comprovaram que o faraó Tutankhamon, conhecido como Rei Tut, foi acometido de uma tuberculose, mas foi o maior tesouro já encontrado em toda a antiguidade egípcia. Galerinha, na próxima aula eu vou falar sobre a religiosidade egípcia e vou contar um mito para vocês, tá? O mito de Ísis, de Osíris, Sete e Horus, tá certo?